O Realidade em Pauta de hoje volta a tratar de um assunto de impacto internacional. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump tenta colocar em prática as promessas de campanha com ações planejadas para preservar o país de perdas econômicas em relação à China. Mas o protecionismo do magnata desagrada o mundo todo e causa temores nos organismos internacionais que acompanham a economia global. Não dá para dizer que foi uma surpresa, mas não deixou de ser impactante o anúncio de Donald Trump sobre a aplicação de taxas de 25% para o aço e de 10% para o alumínio importados pelos Estados Unidos. We will have a 25% tariff on foreign steel and a 10% tariff on foreign aluminum when the product comes across our borders. As taxas de importação foram assinadas em 8 de março e causaram grande repercussão no mundo todo. Donald Trump, um dos mais controversos presidentes na história recente dos Estados Unidos, se não de fato o mais polêmico ocupante da Casa Branca, continua o cumprimento das promessas de campanha. Ao longo de 2016, quando disputava a preferência do Partido Republicano para ser o nome que lutaria contra o legado de Barack Obama, o bilionário sempre deixou claro: como presidente da nação mais poderosa do mundo, trabalharia pelo cidadão americano e manteria as necessidades do país no topo da lista de prioridades. Americanism, not globalism, will be our credo. O americanismo e não o globalismo vai ser o nosso credo, dizia o republicano, com a premissa de colocar a América em primeiro lugar como forma de recuperar o respeito do mundo pelos Estados Unidos. With respect, the respect that we deserve. Depois de eliminar um a um os oponentes do próprio partido, Trump ironizou o fato de a corrida pela indicação republicana terminar mais cedo do que o previsto. Autoconfiante o suficiente para desprezar as chances de Hillary Clinton, Trump manteve na disputa a mesma prepotência de um bilionário acostumado a ter o que quer. E o que ele queria era a presidência dos Estados Unidos. Mais do que isso, queria devolver aos Estados Unidos a grandeza que ele dizia ter sido enfraquecida pelo governo democrata de Barack Obama. Vamos fazer a América grande novamente? Era a tônica de campanha. And we are all together going to make America great again, folks. Os apoiadores de Donald Trump na corrida eleitoral compraram a ideia apresentada pelo magnata de que os Estados Unidos voltariam a criar empregos para os americanos. A retórica de Trump também era contra os imigrantes ilegais de origem latina. Uma das promessas mais protecionistas do republicano era a construção de um muro na fronteira com o México, histórico exportador de imigrantes ilegais para o país. Vamos ter o muro e o México vai pagar por ele, dizia Trump na campanha. Yes, we're going to have the wall and yes, Mexico is going to pay for the wall 100%. Mais de um ano depois de assumir o governo, Trump ainda enfrenta dificuldades para iniciar a construção, mas o governo já tem avaliado protótipos para a escolha de um fornecedor e de um tipo de barreira. O muro, aliás, apesar de causar constrangimento diplomático, não é uma ideia tão absurda como parece na voz de Donald Trump. Uma barreira física já existe na fronteira ao longo de vários quilômetros no vasto trecho que liga por terra Estados Unidos e México. Neste ano, forças do Exército começaram a ser enviadas por estados fronteiriços para ajudar a guardar as divisas entre os dois países. Mas as falas mais contundentes de Trump que o levaram à preferência do eleitorado foram as esperanças de melhoria econômica com novos empregos. You lost your manufacturing, you lost your jobs. Other than that, you're doing great, right? Right?
Vocês perderam seus empregos, mas nós vamos trazê-los de volta. Se eu for eleito, vamos ter empregos em todo o país como nunca antes, dizia Trump nos comícios. Ao defender o fortalecimento da economia dos Estados Unidos, o bilionário garantia ao longo da campanha que devolveria os empregos americanos roubados pelos chineses. Be careful, because China, in order to get an order of planes, China is making Boeing build this massive plant in China. O grande rival na mira do magnata era a China e continua sendo depois de eleito. Um dos países mais populosos do planeta, governado por uma política socialista e que tem mantido um crescimento econômico constante, é o inimigo escolhido por Donald Trump. No ano passado, a economia chinesa cresceu 6,9%, o que foi considerado por economistas uma retomada do aquecimento do país. Em 2010, o PIB do gigante asiático tinha crescido 10,6%. E mesmo quem não entende muito de economia consegue ver que esses resultados são exponenciais, principalmente se a comparação for com algo conhecido. O Produto Interno Bruto do Brasil teve alta de 1% em 2017, contra os quase 7% de crescimento da economia chinesa. E esse resultado brasileiro foi comemorado com pompa pelo governo de Michel Temer, porque representou uma retomada depois de 2 anos de retração. A China, segunda maior economia do planeta, mantém um crescimento do Produto Interno Bruto maior do que os resultados numéricos da nação de Donald Trump. O PIB americano teve crescimento de 2,3% em 2017 e a promessa de Trump é fazer esse resultado chegar a ser de 3% de crescimento anual. Na visão do republicano, isso passa obrigatoriamente por medidas protecionistas. Do outro lado, a China promete ainda mais abertura de mercado. Em meio a esse cenário, é que Donald Trump anunciou a sobretaxa para a importação de aço e de alumínio. A intenção clara era atingir a China, mas o disparo causou efeitos colaterais. Governos no mundo todo reagiram. O Brasil, por exemplo, é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e sentiria um profundo impacto na relação comercial. O Brasil exporta para os Estados Unidos são produtos semi-acabados, portanto é siderúrgica brasileira vendendo para a siderúrgica americana, que processa esse produto e que aí vai vender para o consumidor final. Né? Então no aspecto da siderurgia, nós somos mais parte da solução do problema do que do problema em si. Nós não vendemos quase produtos acabados. México e Canadá foram imediatamente deixados de fora do plano, mas depois das reações internacionais, Trump foi tirando outros parceiros da medida, o que escancarou para o mundo que a mira dele era mesmo o país de Xi Jinping. O governo americano decidiu então focar em ações diretas contra a China e anunciou tarifas de 50 bilhões de dólares sobre 1.300 produtos chineses. A explicação americana para isso seria a violação de propriedade intelectual por parte da China, com um custo de bilhões de dólares, de acordo com Trump. We have a tremendous intellectual property theft situation going on, which likewise is hundreds of billions of dollars. A China respondeu. Impôs tarifas de 25% sobre 128 produtos fabricados pelos Estados Unidos. A lista inclui produtos do agronegócio, como carne de porco e frutas cítricas, por exemplo, mas produtos da indústria, como as exportações do mercado automobilístico,
também entraram na mira do governo chinês. O vice-ministro do Comércio na China disse que o país não quer uma guerra comercial, porque ninguém sairia vitorioso, mas garantiu que o país não tem medo de lutar. A China também buscou apoio da autoridade comercial máxima no mundo. A Organização Mundial do Comércio foi acionada contra as sobretaxas dos Estados Unidos ao aço e ao alumínio. Em resposta, Trump propôs sobretaxar produtos chineses em 100 bilhões de dólares. Isto é o que alguns analistas chamam de guerra comercial, declarada de fato em busca de interesses internos dos Estados Unidos para tentar conter o crescimento da China. Para outros especialistas, ainda não se pode configurar a situação como uma guerra, mas as relações estão se tornando mais difíceis na busca por um diálogo. Mas a tensão entre as duas potências econômicas não começou com Donald Trump. Desde 2006, o governo americano já trabalha na missão de reduzir a diferença nas relações de compra e venda com a China. A balança comercial entre as duas nações era deficitária para os americanos já no primeiro mandato de Barack Obama. E Donald Trump tem o dever moral de cumprir o que prometeu aos americanos de classe média: criar empregos no país e melhorar a renda para os americanos. A América primeiro continua sendo o grito de batalha oficial de Trump. No entanto, o mundo globalizado repudia cada vez mais ações governamentais tidas como protecionistas. E a decisão de Trump a respeito de sobretaxar aço e alumínio causou divisão dentro do próprio governo republicano. Na melhor das hipóteses, analistas e especialistas americanos apontam para um aumento no desemprego do país, justamente o resultado oposto ao que Trump planeja. Ocorre que os Estados Unidos não produzem todo o aço necessário para alimentar a indústria. Por isso, a importação é valiosa para suprir a demanda. Mas com uma taxa de 25% para o aço e de 10% para o alumínio que entrar no país, o resultado claro é o aumento dos custos de produção da indústria. E a medida mais simples e eficaz para a redução de custos de uma empresa é o fechamento de postos de trabalho. A consultoria americana The Trade Partnership divulgou em março a estimativa de que só essa ação de Trump deve causar a perda de 180 mil vagas no país, embora o presidente acredite que está no caminho da criação de empregos. Daqui a pouco, depois do intervalo, a dualidade entre China e Estados Unidos na busca pela liderança global. O Realidade em Pauta volta em 2 minutos.